E, bom dia, tudo bem? Bom, passando aqui mais uma vez para contribuir com a minha vida, tá? Eventualmente pode ser relevante para a sua também. Bom, hoje eu quero falar de formas que a gente pode aplicar o ganha-ganha dentro da nossa vida, tá? Dentro de algumas áreas. E a gente já está finalizando, na verdade, esse capítulo, né? Falar sobre ganha-ganha, que é o primeiro pilar em busca da interdependência, que é o próximo passo, né? Então, tecnicamente, baseado no livro, a gente nós já somos pessoas independentes, né? Baseado no hábito um, 2 e 3, agora o 4, 5 e 6 ele vai sustentar a gente para que a gente consiga realmente alcançar a vitória pública, né? E alcançar aí a interdependência. Bom, vamos lá. A primeira coisa que ele fala é sobre o treinamento gerencial ganha-ganha. O que é um treinamento gerencial ganha-ganha? Basicamente, ele traz uma história, né? De uma grande corporativo, né, um grande business bancário que todo ano separava 750 milhões de dólares para treinar alguns estagiários saindo da faculdade. Esses estagiários que futuramente poderiam se tornar executivos do banco, grandes gerentes, grandes diretores e tudo mais, mas era um processo muito extenso de 6 meses que no final do processo era muito difícil identificar se aquele cara estava preparado ou não. Então, ia mais por questão de networking, né? Se era filho de alguém, se conhecia alguém. No momento da contratação, foi onde chamaram o Stephen, né? Que foi o cara que escreveu esse livro para ajudar eles nesse processo. E aí o que ele percebeu? Que normalmente treinamento, tanto de serviço, tanto para um novo cargo, normalmente ele é focado em processos, né? Na verdade, assim, em métodos. A palavra não é processo, é sim métodos. O como que tem que fazer, como que é isso, como que é aquilo. Então, a forma que aquilo está acontecendo, as metodologias adotadas, e não necessariamente nos resultados. E foi onde que ele entrou e falou, gente, vamos fazer o seguinte, vamos entender o que especificamente esse estagiário precisa ter de skill ou de habilidades no final do processo que dá a ele acesso a essa diretoria ou a esse processo de trainee e tudo, enfim, né? Beleza, ele sentou com os principais diretores, os principais executivos desse banco e perguntou: o que um cara, um executivo do seu nível, pensando assim, há 10 anos atrás, quando você estava saindo da faculdade, precisava saber ou precisava entregar ao banco para que esse cara conseguisse realmente fazer parte do corpo aí de colaboradores. Bom, e muitos deles não sabiam dar a resposta. Por quê? Eles passaram por esse processo de 6 meses, eles não sabem o que eles aprenderam, eles sabem o que eles aprenderam. Eles sabem, eu sei que ele tem que saber tudo sobre marketing, eu sei que ele tem que saber tudo sobre finanças, sobre empréstimo, porque nesses 6 meses ele ia passar por cada uma das áreas e nessas áreas ele precisaria desenvolver algumas habilidades, tá? Esse era o método, tá? Então, assim, tecnicamente. Aí o Stephen, o que ele propôs? Falou, gente, vamos fazer o seguinte, deixa eu entender que é importante em cada área. Aí separou área de gerência, área de contratação, área de frente de caixa, área do marketing, área da finança, área da cobrança. Beleza, acabou que eles desenvolveram 100 objetivos, né, no total. E aí depois eles refinando, eles chegaram em 39 principais objetivos para que a pessoa conseguisse fazer parte do corpo de colaboradores. O que aconteceu? Contratar esses estagiários para fazer esse plano piloto. Adivinha, em um mês eles bateram os 39 objetivos, que no caso eram os resultados mais importantes. E falou, beleza, agora pode contratar, né? O Stephen falando pro Jeff, não, mas eles não estão preparados, eles não têm maturidade e tudo mais. O que o Stephen entendeu no subconsciente desse executivo? Falou, cara, eu precisei passar por 6 meses, por que esses cara vai ser contratado com um mês, não sei o quê? O Stephen entendendo isso falou, cara, beleza, você acha que eles não estão prontos ainda? O que especificamente faltou? Aí eles apontaram algumas outras metas ainda mais ambiciosas, algumas coisas mais desafiadoras de alcançar. Entregou na mão desses meninos e falou: ó, se vira, vocês têm mais 3 meses para alcançar isso aqui. Eles foram em 2 semanas e alcançaram. E beleza, pronto. O plano piloto precisava de 750 milhões. E uma previsão de 6 meses foi reduzido para 2 meses no máximo. 3 meses aí, né? Considerando os caras que são mais lentos. Diminuiu pela metade. E investimento logo também ele ficou reduzido também pelo fato de você concluir aí o período de treinamento mais rápido. Bom, o próximo ponto é você acordar, né? Na verdade, para utilizar o ganha-ganha, fazer acordos de desempenho. Como assim acordo de desempenho?
São algumas histórias aqui que ele trouxe, né? Mas vamos pensar aqui na primeira. De um gestor, de um líder. Normalmente, qual que é o papel do gestor? É o cara que fica ali em cima, cobrando resultado. E aí, como é que tá indo? Bate número, bate meta e tudo mais. E o que ele propõe como um acordo ganha-ganha? Você faz um acordo com a pessoa e fala, cara, seguinte, ó, para você ganhar R$ 5.000, você precisa me entregar isso. Para você ganhar R$ 3.000, você precisa me entregar aquilo. Para você ganhar R$ 1.000, você precisa me entregar isso aqui. Eu quero que você decida por você o que você quer. E essas são as diretrizes, cara. Esse é meu acordo que eu tenho com você. E eu me coloco totalmente à disposição. Você vai conseguir atingir R$ 5.000 fazendo isso, R$ 3.000 fazendo aquilo e R$ 1.000 fazendo isso. Eu me coloco à disposição para te ajudar. Você já tem o caminho. Eu estou mostrando o caminho para você. Tendo dificuldade, eu estou do seu lado como gestor. Mas o meu acordo com você é esse. Se você for bem, cara, eu também vou bem. Se você decidir ir mal, eu também vou mal, cara. Só que para isso existe consequência. E normalmente aí o livro ele elencou 4 consequências baseadas nesses acordos. Pode ser uma consequência psicológica, financeira, de reputação ou de reputação ou de reconhecimento. Perfeito. Então vamos lá. Nas recompensas psicológicas. Então essa pessoa ela pode ter uma condecoração, como é que fala? Pública, ela pode ter um reconhecimento público e tudo mais, ou a perca dele. Financeiro, tá óbvio, você pode ganhar mais ou ganhar menos. Promoção, então você pode ganhar cargo ou deixar de ganhar cargo. E reconhecimento, que é aquela questão de ou você é reconhecido como o melhor da equipe e tudo mais, que entra também dentro das psicológicas. Eu tenho que confirmar se é realmente isso, porque eu acho que são 4, mas eu fugi de uma, tá? Porque eu não deixei anotado aqui, mas é importante. Mas enfim, dentro dos acordos sempre vai ter algumas recompensas ali dentro que ajudam o cara a motivar ou não, beleza? Bom, o próximo são sistemas que apoiem o ganha-ganha. Bom, como assim? Sistema que apoia o ganha-ganha. Vamos lá. Seguinte, normalmente, o que acontece? Em uma loja, você quer que todo mundo trabalhe em equipe, mas apenas um ganha. Você quer que algo aconteça, mas apenas uma pessoa ela é bem reconhecida por isso. Um exemplo que o livro trouxe, tá? Existe uma cadeia de lojas que o presidente, né, dessa cadeia de lojas chamou o Stephen para falar, olha, cara, meus vendedores eles não sabem vender, eles não sabem nada, eles são tiradores de pedido. Ele chega, o que você quer? É isso? Tá, então beleza. Então eles não seguem processo e eles entendem que a venda é normalmente 1/3 administrativo e 2/3 relacionamento de pessoas. Então é 1/3 números, análise de dados, de número de clientes chegando no topo do funil e saindo lá embaixo, e todo o restante é processo, é relacionamento, é como eu posso melhorar a experiência do cliente, né? Aqui nesse meio processo, o Customer Experience, né? E depois ali, na verdade, o CX, né? O Customer Experience, ele é responsável pelo depois do funil, quando o cara já está dentro, que é a experiência do cliente, né? No caso, o sucesso do cliente, Customer Success, né? Não tá certo, vai lá. Customer Success é após o cliente, então o sucesso do cliente. Customer Experience é o que customiza aí a experiência do cliente durante ali o processo de venda, né? Então, como é que chama, né? Não é um mapa de venda. Nossa, tem uma palavra certa aqui. Durante o processo de vendas, a jornada de compra do cliente, tá? Então é o cara que melhora essa jornada de compra. Mas enfim, resumindo o assunto, os vendedores não conseguiam fazer isso. E o Chifre falou, cara, eu vou validar. Aí ele foi em cada uma das lojas e ele realmente notou que os vendedores eles não tinham nenhum tipo de, sabe? Tava preocupado, tava nem aí pra paçoca, é isso, vendeu, vendeu, não vendeu, não vendeu. E aí ele estranhou, porque os gerentes dessa cadeia de loja eram pessoas com alto resultado. Porém, os vendedores não. Só que os gerentes estão acima do vendedor. Por quê? E aí o Stephen começou a querer entender. O presidente estava ansioso para que comece logo o treinamento, para esses caras começarem realmente a andar, mas o Stephen falou, calma, eu ainda não identifiquei o problema. Depois ele começou a entender que por que o gerente vendia mais? Normalmente numa cadeia de lojas existe alguns picos, né, de movimentação. Normalmente aí é no horário do meio-dia e aí após os 18.
que era o momento onde os vendedores tinham realmente maior acesso. Fora esse tempo, as visitas das lojas que vinham nesse meio tempo, normalmente eles pegavam o produto e já ia direto ao caixa, que é onde estava o gerente. Então o gerente acabava efetuando as melhores vendas durante a maior parte do dia, que é onde já te direcionava ao local onde ele estava. E isso deixava desmotivado os vendedores, porque o vendedor ele não tinha o que fazer. A pessoa ela automaticamente direcionava ao caixa, o gerente automaticamente é uma pessoa mais preparada, fazia uma melhor venda, ganhava mais com isso e beleza. E aí o vendedor, consequentemente, desmotivava. Então isso aqui é um problema sistêmico, tá? Não tem como você cobrar algo de uma coisa se o seu sistema impõe que algo é diferente. É o que eles falam, o sistema deu errado. O sistema deu errado. O sistema, ele é feito para ganhar quem já ganhou, né? Basicamente, quem tem dinheiro tem mais acesso a dinheiro. Quem tem oportunidades tem mais acesso a oportunidade ainda. Porque, como assim? Eu tava até discutindo isso com a minha namorada recentemente. Existe um carro da Audi que ele custa 730 mil. Só que ele é um motor híbrido, então ele é parte combustão e parte eletricidade. Até 130 km por hora você roda 100% eletricidade. Ou seja, se você for fazer uma viagem, beleza, de longo alcance, você não vai gastar 1 litro de gasolina se você for uma pessoa controlada de motor. Só que é um carro que custa 730 mil. Então imagina assim, se você for fazer uma viagem de 500 km, você gastaria, sei lá, 300 reais em gasolina, você já deixou de gastar esses 300 reais só pelo fato do motor do carro funcionar totalmente elétrico abaixo de 130 km por hora, que já é uma velocidade de cruzeiro para uma rodovia aí brasileira, né, que não permite mais de 120 km por hora. Mas enfim, o que o Stephen propôs? Chegou e falou, cara, beleza, vamos fazer o seguinte, para o seu gerente ganhar, os vendedores têm que ir bem da equipe dele. Então, para o gerente ganhar, o vendedor tem que bater meta. Então, o gerente ele passou a trabalhar pelo vendedor, e aí o vendedor ganhava, o gerente ganhava também. Então, ele fez uma mudança de sistema, e aí, de um dia para o outro, todo mundo passou a vender, todo mundo passou a ser bom de relacionamento. Por quê? Ninguém sabe, mas foi uma correção no sistema, beleza? Vamos lá, ver se eu deixei alguma coisa para trás. Legal, agora a gente vai falar sobre processos, tá? Processos ganha-ganha. Como assim? Para você montar um processo de ganha-ganha, você tem que entender que existem 4 análises vitais que você precisa fazer. A primeira é você tentar ver o ponto de vista da pessoa, tá? Que é a tal da empatia. A gente vai falar um pouco mais sobre daqui para frente, tá? Nos próximos hábitos. Só que o que o livro ele convida você a fazer? A separar o problema da pessoa. A pessoa ela não quer fechar contrato comigo porque ela tá falando que, sei lá, que ela depende da mãe dela. Tá, vamos lá. A pessoa tá aqui. A pessoa ela quer, no meu caso, eu sou gerente comercial lá da escola, então a pessoa ela quer fazer inglês. Mas o problema é que a mãe investe. Qual que é o problema específico? Onde que está a questão em si? Não é que ela não quer decidir, e sim que é a mãe que investe. Como que eu, como uma pessoa que gostaria de fechar a matrícula dessa pessoa para ajudar ela a falar inglês, eu consigo resolver o problema dela? Então vamos lá. Identifiquei a preocupação da pessoa. A preocupação dela, então vamos lá, esse aí já é o segundo ponto. Eu separei o problema da pessoa. O próximo ponto, olha lá, identificar as preocupações e não a posição do indivíduo. Esse cara está falando para mim que ele não quer fechar. Só que ele tem uma preocupação por trás. Então eu separei ele do problema. Ele não quer fechar, beleza. Só que qual que é o problema disso? Eu dependo da minha mãe. Então a preocupação dele é não poder pagar esse curso para mim. Ah, entendi. Aí a gente entra no terceiro ponto. Quais são os resultados que poderiam ser válidos, né? Qual que é a análise que eu posso fazer para que a gente consiga chegar num consenso e eu resolver a vida dele, que ele quer fazer inglês, e resolver a minha, que é colocar um aluno para dentro da escola. Bom, vamos lá. Se ele ligar para a mãe dele, pode resolver o problema? Pode. Se eu deixar ele avaliar e me falar mais para frente, resolve meu problema? Talvez resolveria. Ele tem algum dinheiro que ele consegue dar uma matrícula? Tal. Então a gente vai começar a entender quais são as possibilidades, né, que a gente tem para a gente tentar atingir aí um bem comum, né? Então é essas 4 análises. Então você separa o problema da pessoa, você analisa qual que é a preocupação e não a posição dela, né? Então assim, se ela está falando não, existe um motivo por trás, você vai começar a pensar em quais os resultados válidos você poderia obter em cima daquela situação, lembrando que existe o ganha-ganha e o nada feito. Beleza? Então, se alguma coisa que ele propôs e ele travou naquela posição e a preocupação dele você não conseguiu contornar e para você
está se tornando um perde-ganha, lembra que existe um nada feito. Beleza, avaliou as possibilidades que seriam válidas, e aí, quais as formas de atingir essas possibilidades? A gente conseguiu mapear 4 possibilidades aqui. Beleza, então a gente pode fazer isso, isso e isso. O que você prefere? Ah, eu prefiro isso. Beleza. Chegou num consenso. Beleza? Então é isso. Mais tarde eu vou voltar para falar, né, sobre as formas de aplicação aí do ganha-ganha, né, do nosso primeiro pilar da interdependência. E a gente já vai entrar no próximo, que é, se não me engano, a empatia, tá? Fechou? Obrigado aí pelo seu tempo. Fica com Deus e até mais.